Jonas Melo com as informações. Bom dia, Jonas. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Muito bom dia, você, Renato Abreu. Bom dia, Gilson Lima. Bom dia aos milhares de ouvintes que sintonizam o Jornal da Clube na manhã ensolarada, decidida desta terça-feira, 4 de novembro de 2014. Daqui a pouco tem sessão plenária aqui na Casa do Povo. Mas antes, a abertura oficial da Semana do Servidor da Assembleia Legislativa será realizada hoje, a partir das 9 horas, aqui no hall de entrada da Assembleia Legislativa. O evento é uma promoção da Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa, SALSE, e segue até o dia 14 de novembro, com exposição de artesanatos, recitais de poesia, apresentações musicais e de dança e também a tradicional feirinha dos servidores que acontece nesse exato momento aqui na Assembleia. O objetivo, Renato, é homenagear o servidor e valorizar o trabalho e o talento desses trabalhadores, foi o que ressaltou o presidente da SALS, Luiz Edson Corrêa Salles. Tudo que fazemos em homenagem ao servidor é pouco, eles merecem muito mais, foi o que disse. E a Assembleia Legislativa irá promover no dia 22 de dezembro um seminário de apresentação das atividades parlamentares e dos setores da Casa aos recém-eleitos. Anuncia aí o presidente da Casa, Zezé Albuquerque, do Partido Republicano da Ordem Social. A ordem é preparar os 24 novos deputados estaduais que integrarão os que já estão na Casa. Como os novos parlamentares serão diplomados só no dia 19 de dezembro, eles vão estar todos em Fortaleza nesse período, foi o que ressaltou o Zezinho Albuquerque. E no seminário, Renato, os novos parlamentares e seus assessores terão a oportunidade de se familiarizar com o trâmite dos processos da Casa e com o regimento interno, Constituição Federal, Constituição Estadual, além das dependências da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior, decidiu ontem, segunda-feira, paralisar uma ação penal contra o ex-senador Demóstenes Torres, que tramita no Tribunal de Justiça de Goiás. No processo, Renato, o Demóstenes é acusado de corrupção passiva e de advocacia administrativa em favor do bicheiro Carlinhos Cachoeira. A ligação entre os dois levou o plenário do Senado a cassar o mandato de Demóstenes em 2012, sobre a suspeita de que o então senador usava o cargo para ajudar os negócios do contraventor Carlinhos Cachoeira. Mas nós vamos a Brasília porque tem informação sobre CPI. A CPI mista da Petrobras deve convocar políticos do PSDB. Essa CPI vem lascando meio mundo aí, Renato. Na quarta-feira, portanto, amanhã, vai votar mais de 400 requerimentos. Mas quem tem as informações direto de Brasília é a repórter Priscila Mazinotti. A CPI mista da Petrobras fará reunião administrativa na quarta-feira para votar mais de 400 requerimentos. Entre eles, o que pede a convocação de políticos do PSDB para explicar a denúncia de que o partido também teria se beneficiado com o esquema de pagamento de propina da Petrobras. Em resposta, parlamentares tucanos prometem pedir a convocação de políticos do PT, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O relator, deputado Marco Maia, deverá ainda apresentar um cronograma de novos depoimentos e a possível prorrogação dos trabalhos até 22 de dezembro, último dia de trabalho parlamentar. E para adiantar os trabalhos, a CPI deverá se reunir 2 vezes por semana a partir de agora. O relator deve apresentar o relatório final até o dia 10 de dezembro, para que ele possa ser votado antes do dia 18. De Brasília, Priscila Mazanotti. Portanto, essa é a informação, Renato. E o governador eleito, Camilo Santana, do PT, cumpriu a agenda ontem em Brasília, junto com o governador Cid Ferreira Gomes. Os dois se reuniram com o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Mercadante, e com a ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Na pauta das reuniões, obras como o anel viário e o veículo leve sob trilho. São obras iniciadas importantes para o Estado, foi o que destacou Cid Ferreira Gomes. E o anel viário, Renato, compreende 32 km de extensão. Ele começa na CE 040 do Eusébio, cruza a BR 116 em Itaitinga, passando ainda pela CE 060 em Maracanaú e pela CE 065 em Maraguape. E também pela BR 020 Calcaia, indo até a Avenida Misterral, no Tapapuá. A duplicação faz parte do projeto de logística de transporte do Porto do Pecém. No dia 19 de dezembro de 2011, o governador Cid Gomes e o diretor-geral do DENIT assinaram um convênio para a conclusão dos trabalhos de duplicação e melhoramentos do anel viário. O Estado assumiu a execução das obras e receberá os recursos do DENIT. O convênio envolve recursos da ordem de 200 milhões de reais. A eleição para a presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, o CREA Ceará, acontece no próximo dia 19 em 27 pontos de votação distribuídos na capital e no interior do estado. Neste ano, Renato,
No Ceará haverá a eleição também para o Conselho Federal do CREA Ceará, na área de agronomia, bem como para dirigentes da Caixa de Assistência aos profissionais do CREA. Os profissionais registrados no Conselho, interessados em alterar o local de votação, devem acessar o CREA Digital até o dia 6 deste mês para efetivar mudanças. Eleições que ocorrem a cada 3 anos serão eletrônicas para os profissionais que fazem parte do sistema e manual para os associados. O pleito será realizado simultaneamente em todo o sistema CONFEA-CREA do país, das 9 da manhã até as 7 da noite, obedecendo os horários locais. E após ter o nome citado nas investigações da Operação Lava Jato como um dos integrantes do esquema de corrupção da Petrobras, o presidente da Transpetro, Sérgio Machado, pediu licença do cargo ontem, como você falou aí, Renato. Em depoimento à Justiça Federal, o ex-diretor de abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa, que está preso, relatou que recebeu de Machado R$500 mil de propina referentes à licitação de navios. Mas Sérgio Machado, por sua vez, na coluna do jornalista da Veja, Lauro Jardim, ele disse que está sendo injustiçado. Por isso pediu licença sem remuneração de salário. É bom que se frisa essa questão. E as eleições deste ano nos Estados Unidos começam hoje, como você também falou aí, as linhas da política norte-americana para os próximos 2 anos, ao eleger nova composição para a Câmara dos Representantes e 1/3 do Senado. Em jogo, nas chamadas eleições midterms realizadas no meio do mandato presidencial, está a renovação de todos os 435 membros da Câmara dos Representantes, a chamada Câmara Baixa do Congresso norte-americano, e a eleição de 33 dos 100 lugares do Senado, a chamada Câmara Alta, no próximo dia. No mesmo dia, portanto, hoje, 36, Renato, dos 50 estados norte-americanos elegem os seus governadores e diversos cargos locais e estaduais serão distribuídos. O que causa interesse entre as eleições de hoje. E lá eles fazem plebiscitos, fazem consultas populares. A democracia americana é bem diferente da brasileira, é uma democracia muito mais participativa. E um detalhe, o voto lá não é obrigatório, é facultativo. Agora, meu caro Jonas, o governador Cid anunciou, e eu li essa notícia ontem, segunda-feira, que o PROS vai articular um bloco partidário na Câmara que teria a formação. Ele formaria com PTB, que diabo é esse PTB mesmo, hein? PTB é o antigo Partido Trabalhista Brasileiro, né? Do João Goulart, mas esse PTB de hoje é uma espécie de um fantasma, né? PTB, PSB, PCdoB, PDT e PROS. Seriam esses 5 partidos: PDT, PROS, PTB, PSB, PCdoB. Um bloco partidário para apoiar a presidente Dilma. Só que, olha aqui, hoje tem um almoço, daqui a pouquinho, por volta de meio-dia, 11 horas, horário de Fortaleza, um almoço na casa do líder do PMDB na Câmara, Eduardo Cunha, que é do PMDB do Rio. O almoço é em Brasília. Na pauta, a eleição para a presidência da Câmara. O PMDB está articulando um blocão que é formado pelo PMDB, pelo PR, pelo Solidariedade, pelo PSC e também pelo PTB. Aí o PTB tem que explicar em que bloco ele está, se nesse bloco aqui com o PMDB ou nesse outro bloco aqui com o PROS. Esse blocão aqui está fechando apoio à candidatura do Eduardo Cunha, que a Dilma não quer ver nem pintada de ouro na presidência da Câmara dos Deputados nos 2 primeiros anos do governo dela, que serão anos turbulentos para o Brasil. Você sabe que Eduardo Cunha é mais sujo que pau de galinheiro, né, Renato? Mas se for levantar o braço aqui, quem é que tá sujo, começa com o ministro do governo, né? É complicado. E o Senado deve votar amanhã, quarta-feira, Renato, uma proposta que altera o indexador das dívidas dos estados. Por isso, a presença forte de muitos líderes e representantes de todos os estados, de todos os municípios do Ceará, inclusive aqui do Ceará tem muitos prefeitos que estão aí preocupados nessa questão. Diversos prefeitos e governadores estão em Brasília nesta semana para pressionar pela votação do projeto que altera o indexador das dívidas dos estados. A proposta deve ser votada no plenário do Senado amanhã, como prometeu o presidente da Casa, Renan Calheiros. Portanto, essa votação ela é inadiável. Mas a repórter Priscila Mazinotti traz mais detalhes direto de Brasília. Diversos prefeitos e governadores estarão em Brasília nesta semana para pressionar pela aprovação do projeto que altera o indexador das dívidas dos estados. A proposta deverá ser votada no plenário do Senado na quarta-feira,
como prometeu o presidente da Casa, o senador Renan Calheiros. Os senadores afirmam que há acordo para aprovação e que, para começar a valer ainda este ano, deverão aprovar mesmo o texto da Câmara. Atualmente, a dívida dos estados e municípios é calculada com base no IGPDI, o Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna. O projeto muda para o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Além disso, os juros, que hoje estão entre 6% e 9% ao ano, vão para 4% ao ano. O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, diz que a redução dos juros deve dar uma folga a governadores e prefeitos. Tem estados brasileiros que contraíram financiamentos para investir, que na realidade já pagaram o que nós chamamos de montante inicial da dívida e devem pelo menos 2 vezes mais o valor da dívida, fruto exatamente dessa questão da alta taxa de juros. Então a mudança do indexador deve dar uma folga. O senador ressalta, no entanto, que é preciso ampliar a discussão e votar também o projeto que trata da convalidação dos incentivos fiscais, o que acabaria com a chamada guerra fiscal. Na prática, permite que o Conselho Nacional de Política Fazendária legalize os incentivos fiscais concedidos pelos estados sem autorização unânime do colegiado. Esse relatório será votado na Comissão de Assuntos Econômicos na terça-feira e faz parte de um pacote de reforma do ICMS enviado pelo governo ao Congresso em 2012. De Brasília, Priscila Mazenotti. E o Congresso Nacional comemorou ontem, Renato, os 26 anos do Dia Nacional de Combate ao Câncer. A data também marcou o início do Novembro Azul, campanha de combate ao câncer de próstata. Mas quem tem as informações direto de Brasília é a repórter Marcela Cunha. Uma sessão solene do Congresso Nacional comemorou os 26 anos do Dia Nacional de Combate ao Câncer, celebrado no dia 27 de novembro. A sessão também marcou o início da campanha Novembro Azul de conscientização sobre o câncer de próstata. A autora do requerimento para a sessão solene, senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, defendeu que o SUS garanta atendimento urológico aos homens que procurarem a especialidade na rede pública. Não adianta nós criarmos aqui uma política de atenção à saúde do homem sem que o SUS disponibilize o maior número possível de profissionais dessa especialidade para esse atendimento. De nada valerá o nosso esforço para pedir que os homens cheguem a um consultório médico, se cheguem lá, batem na porta e não existe um urologista para atendê-lo. Já o senador Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia, lembrou que, além das campanhas, é importante que os homens se conscientizem sobre o combate à doença. A luta contra o câncer requer consciência individual e esforço coletivo. Embora saibam que ainda temos muito a fazer nesta batalha, é imprescindível que mantenhamos a confiança nesse projeto e nessas campanhas. Logo após a sessão, o prédio do Congresso Nacional foi iluminado de azul pelo 2º ano consecutivo. A iluminação especial vai durar todo o mês de novembro. Na última semana de outubro, o Senado aprovou um projeto de lei de autoria do senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, que fortalece o Programa Nacional de Controle do Câncer de Próstata. A proposta, que aguarda sanção presidencial, elevou de 40 para 50 anos a idade mínima para exames de detecção precoce de câncer de próstata pelo SUS. Da Rádio Senado, Marcela Cunha. E a Assembleia Legislativa, Renato, também deverá realizar audiência pública para discutir o Novembro Azul, câncer de próstata, que está assustando aí muitos brasileiros. As pessoas estão com medo de ir realmente saber. Vá fazer seu exame, rapaz. Vá fazer seu exame. Eu não estou na época ainda não, que eu sou do Norte Shopping pra cá, sou novo. Não, mas toda época é época, rapaz. Eu já fiz. Já fez? Todo mundo vai, claro. Qual o problema? Exatamente. Pior não fazer e depois descobrir a bobagem. É verdade. Mas é você que essa sessão solene deverá ter a presença e participação das deputadas Miriam Sobreira, Fernanda Pessoa e Eliane Novaes, que realmente deverá discutir todo o assunto com especialistas na área da questão de saúde do Estado do Ceará. Portanto, essa é a informação. Daqui a pouco tem sessão plenária aqui na Casa do Povo, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. São 7h30. Você continua ligado. Só mais um abraço aqui para Marcos Calles, rapaz. Grande Marcos Calles, rapaz. E o Carlos Frederico também, que agora assinou a carteira, todo dia tá lhe ouvindo, viu? Hein? Carlos Frederico Gomes. O Carlos Frederico Gomes. Aliás, o Ceará fez a operação desmonte ontem. Mandou embora 5. Inclusive o tal de Nicão e o Bill. E deixou o PC Guzmão revoltado, né? 5
5 foram mandados embora. Operação Desmonte em Porangabuçu. Numa boa, né? Numa boa. Um abraço a você, 7 horas e 30 minutos. Eu retorno com mais informações à noite na Coimã, Rádio Assunção. Da Assembleia ao vivo, Jonas Melo, repórter da Clube. À noite? Alô? À noite? É à noite? Que horas é? É de 9 às 10 da noite com Moraes Filho e Banda. Grande Moraes Filho. É o meu cara. Valeu, meu caro Jorge Melo. Um abraço. Tchau. Um abraço, Moraes. Alô? Um abraço ao grande Moraes Filho. Logo mais à noite com o Jonas Melo lá na queridíssima Rádio Assunção do meu amigo Moésio Loyola.